A democracia nos dá o direito de escolher quem vai ser o nosso governante no município, no estado e até mesmo no nosso país. Diferente de outros países que não têm esse regime político e por isso tem que suportar os seus líderes até que esses morram ou até mesmo abandonem o poder. Mas tudo isso, independente do que aconteça, independente do regime político de cada nação, nós somos instruídos pela palavra a não se rebelar com nenhuma dessas autoridades. E a mensagem de hoje é sobre isso, governantes. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades existem e foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Paulo está advertindo os irmãos de Roma para que pudessem se sujeitar às autoridades constituídas, aos governantes do seu tempo. E por incrível que pareça, naquele tempo, eram os César, os imperadores de Roma, que dominavam toda a área. Eles, como judeus, estavam sendo subjugados por esse império romano. E mesmo assim, Paulo está aconselhando aos irmãos da igreja que pudessem viver de maneira pacífica com todos eles, obedecendo todas as regras, todas as leis romanas, e que não pudessem se rebelar em hipótese alguma. Mesmo que naquele tempo os imperadores eram cruéis. Você imagina que Nero, Calígula eram homens que foram muito perversos e eram desse período. Viveram nesse período em que os apóstolos estavam aqui também pregando a palavra. E a história também nos mostra que muitos desses irmãos foram mortos por esses imperadores, foram destruídos pela maldade também com que faziam esses homens que governavam. Mas mesmo assim, Paulo diz que é preciso respeitar, é preciso cumprir todas as normas, todas as leis, porque são autoridades constituídas por Deus. Elas foram por Deus direcionadas e a gente tem que então respeitar, tem que viver de acordo com essas regras, de acordo com essas leis. Mesmo que sejam homens perversos, mesmo que sejam homens maus, como realmente nós já observamos que a história nos demonstra que existiram esses imperadores cruéis, existiram toda essa crueldade. Muitos judeus não aguentaram, muitos desses homens se rebelaram. No tempo de Jesus mesmo, haviam muitos motins contra o regime político de Roma, contra as autoridades, e eles eram massacrados. Os exércitos romanos destruíam todos aqueles que iam contra, que não se sujeitavam às leis romanas. Por isso Paulo está recomendando à igreja que não possam agir dessa forma, mas que obedeçam, que paguem seus impostos em dias e que pudessem fazer de acordo com o que realmente estava sendo instituído. Todas essas recomendações que a Escritura nos mostra pode parecer muito difícil, porque para nós que temos esse benefício da democracia, a cada governante mau, nós podemos votar e podemos tirá-lo através dos nossos votos. Todo aquele que não anda, todo aquele que não faz aquilo que a população realmente precisa. E por isso a gente tem essa autonomia, a gente tem esse poder da democracia. Mas em outros países isso não é possível. E por isso muitas pessoas sofrem. Mesmo assim, de acordo com o que a Escritura nos mostra, é preciso não ter esse movimento de rebelação, de rebelião, na verdade, de se rebelar contra as autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. E por mais opressivo que possa parecer, tudo que nós precisamos fazer é orar por eles, é pedir que Deus tenha misericórdia. Também nos nossos dias, mesmo assim, quando nós temos esse pouco tempo do mandato de um governante, que às vezes é opressivo, tudo que nós precisamos fazer é orar para que Deus tenha misericórdia do povo,
para que não venha sofrer mais ainda e tentar ajudar naquilo que a Escritura mesmo nos mostra, fazendo o bem. O nosso papel não é tentar fazer algum tipo de motim ou rebelião, mas é fazer com que o bem seja para todas as pessoas, para que nós possamos repartir o nosso pão, para que nós possamos compartilhar os necessitados, aquilo que precisa. Então, isso já é o nosso papel como cidadão, como pessoa de bem, para que realmente possamos fazer o nosso papel. Eu oro para que nesse dia todos nós possamos ter isso em mente e continuar a nossa caminhada como cidadão realmente brasileiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.